Tá, eu vou fazer uma introdução aqui de leves, pessoas, porque vocês já sabem, eu tô gravando minhas aulas todas ao vivo e tô publicando as coisas meio que sem muito filtro, tá? Essa aula de atuação e expressão, a gente está definindo alguns aspectos do trabalho. A gente tem três casos aqui já, que é o caso do Matheus Viana, que está fazendo a minha matéria sem fazer o TCC, né, que é um caso semelhante ao da Isabela e o do Leonardo, que estão matriculados na outra matéria. Se você está vendo isso no futuro e não está envolvido com esse processo do semestre, então a aula talvez seja muito estranha para você, mas talvez faça sentido. Vamos saber, né? É... Então, o Matheus está criando um roteirinho e uma ideia que a gente vai ver como é que grava áudio, né? Mas ele, porque ele não está fazendo TCC, ele também pode optar por fazer o áudio do Eleven Second Club e a cena do Eleven Second Club, tá? Então ele tem essa flexibilidade. O Jonathan está fechando a ideia de projeto dele hoje e preenchendo papelada de TCC, mas ele já tem algumas definições sobre o jogo dele e umas dúvidas sobre o processo da matéria, porque é uma matéria de atuação e expressão e pressupõe que os personagens vão ter expressão facial. E aí você tinha uma pergunta sobre isso, não é? Isso. Qual que é a sua pergunta? É, os nossos personagens, eles vão estar muito mais próximos do estilo artístico do Link's Awakening, e que o rosto é mais o olho é uma bolinha preta, a boca é mais uma textura do que exatamente esculpida. Tá entre o Link's Awakening e o Brawl Stars da Supercell, em que, tipo, ainda assim o olho é a boca e o olho é um mais desenho do que esculpido. Uhum. Então, como que ficaria nessa situação a respeito dos loops faciais e questão para a matéria? Ótimo. Se for considerado o Brawl Stars, ainda tem questão do o loop nos olhos e tal, mas na boca aí falta também. Aqui é super tranquilo, é super fácil e ótimo. Na real, a gente Show. tem. Porque isso é expressão facial. Isso é um jeito interessante de trabalhar. Tem mais de um jeito de solucionar isso. Tem mais de um jeito de solucionar isso. E tem mais de um jeito de irrigar isso também. Porque, na real, por exemplo, você pode fazer é, as pecinhas da expressão facial. Deixa eu ampliar essa imagem aqui. Né? Aqui, ó, por exemplo, isso pode ser realmente uma imagem mapeada por UV. E o que o seu rig vai fazer é a troca dessas imagens. Ou seja, você imagina que você está cortando seu personagem para que o UV do olho, o UV da sobrancelha e o UV da boca, eles tenham uma certa independência de controle, por exemplo. E aí você pode trocar independentemente cada um deles. Por exemplo, abrir um olho e fechar o outro, sabe? Então você pode fazer, por exemplo, uma lista de olho aberto, olho fechado, né, sobrancelha reta, sobrancelha curva e os fonemas de boca separados em imagem e ter um UV para cada uma dessas coisas e fazer a troca de imagem. Também é possível fazer as peças modeladas e animar a deformação delas. Eu falo isso porque, na verdade, eu fiz isso na minha vida. E eu acho que está aqui nesse computador, porque eu acho que eu abri isso em outra turma. E eu quero abrir isso aqui porque eu acho que pode ser útil para vocês. De novo, não tem problema nenhum você fazer, por exemplo, uma tabela de expressão completa. Então, assim, essas estão todas as expressões. Isso aí trocando, tá? A minha sugestão de fazer pelo menos a boca separada dos olhos é para que a gente possa fazer o lip sync com mais liberdade, tá? Porque senão Uhum. você também vira um número muito gigante de imagens, tá? Deixa eu ver aqui nos meus documentos, porque eu dei aula disso um dia desses e eu tenho a impressão que tá aqui salvo. Eu só tô achando, uma pilha de pasta. Gente, eu tô chegando lá, tá? Eu tô fazendo aqui a minha busca. Eu só tenho que achar onde que tá o rig dos personagens. Aqui, ó. Isso é um rig 2D, tá? Não repara não. Isso é um rig 2D. Mas a mesma coisa pode ser feita no 3D. Porque, na real, essas coisas que eu modelei aqui, né?
eu não estou usando o vetor do Blender, né? Eu estou usando o Mesh para fazer essas coisas. Não, os cabelos são vetor. Tá, o cabelo é vetor. Mas as pecinhas aqui, ó, dá pra ver os vértices no olho, né? Se a gente olhar perto. E eu tô animando aqui, ó, tá vendo? A mudança da forma pra fazer piscando, ó. Então, isso aqui, ó, é uma outra solução. Você pode realmente fazer as pecinhas, irrigar elas e usar o Blend Shape, né, o Shape Key, para fazer essas modificações. Inclusive aqui, ó, por causa do roteiro, o olho vira, se eu não me engano, ele vira estrela e coração. É esse mesmo. Então, assim, o olho ele tem um estado de transformação onde ele vira um coração e um estado de transformação onde ele vira uma estrela, né? Então, você tem essa deformação propositada. E isso tem um gráfico de desenho, né? Ou seja, apesar de você ter uma mesh, tem gráfico de desenho. Então você pode fazer modelado também. Ou seja, além de fazer a versão desenhada, né? Você pode fazer a versão volumétrica também das coisas. Então, por exemplo, o seu olho pode ser de repente volumétrico e a boca pode ser uma textura, né? A sobrancelha pode ser uma textura. Então, você tem mais de um jeito de solucionar isso. E a gente pode cobrir todas elas no decorrer da aula, à medida que vocês estiverem fazendo o design do personagem. Tá? Então, isso não interfere de jeito nenhum, você pode ficar tranquilo. Você não tem que fazer obrigatoriamente loop de face nessa matéria, não. Você tem que criar soluções de expressão facial. É mais importante do que qual que é a solução. Entendi. Certo? Certo, muito grato. É... Das pessoas que estão aqui, a gente tem um outro grupo além do grupo do Jonathan, não é isso? Eu tenho que saber como é que tá funcionando. Esse grupo, quem tá respondendo por ele é você, Raistânia? Tem mais outras pessoas aqui do grupo? Como é que tá isso? O Rodrigo é o gerente. O Rodrigo tá aqui? Quem que é o Rodrigo? Rodrigo de Souza? Então, deixa eu ver. É esse Rodrigo que tá aqui na minha prévia com esse avatar. Hum. Será que ele tá participando? Será que ele tá vivo? Rodrigo, você tá na área? Como é que você tá aí? Sabe quando vocês estão vendo o noticiário e a pessoa, agora a gente vai chamar o repórter no Rio Grande do Sul e tem aquele silêncio, você está esperando a pessoa responder, né? E daqui a pouco o jornalista fala, estamos com dificuldade técnica, em breve a gente tenta contato com ele de novo. Eu acho que eu vou fazer isso, assim. Então, a gente está com dificuldade técnica, depois a gente tenta entrar em contato com o Rodrigo de novo. Eu vou perguntar pro Raistani mesmo. Raistani, como que tá o TCC de vocês? Em que pé que tá? Vocês já têm uma ideia? Vocês já passaram pela matéria? Já estão produzindo conteúdo que tem a ver com a minha matéria? Como está esse processo? É, conteúdo em relação à matéria, eu acho que a gente não tem. A gente só tem meio que a ideia de como vai ser a mecânica do jogo. Uhum. E quais são tipo assim, quais são os dois personagens principais, mais ou menos, que seria o herói e o vilão, mas a gente ainda não começou a modelar eles de verdade. Mas vocês já fizeram o processo de inscrição, preenchimento de planilha, essas coisas? Ah, isso eu não sei. Porque o que eu sugeri para o Jonathan, e eu vou sugerir para você também, que estão fazendo o TCC, é porque minha matéria depende da definição de alguns conteúdos para a gente poder dar sequência. Então, vocês têm que fazer de um planejamento
cenas que vão acontecer no jogo, e nessa matéria a gente vai estar avaliando esse processo de roteirização, diálogo, montagem de storyboard, criação de personagem, animação de expressão, né? Então a gente vai estar fazendo todo esse processo. Então, o que eu falei com o Jonathan, e eu repito para você, é: senta com seu grupo hoje, pega esse tempo de hoje, senta com seu grupo, tenta definir quais são as side quests que vocês vão produzir para minha matéria, para poder produzir o roteiro, para a gente, na semana que vem, a gente dar uma sequência viável. Mais para frente, ou seja, esse tempo que eu tô falando para vocês, tipo, não assiste aula hoje. É... esse tempo que eu tô liberando vocês, a gente recompensa eles numa outra aula depois. Ou seja, a gente marca um horário com um grupo de vocês e faz uma conferência desse trabalho, ou seja, do que vai acontecer na minha matéria. Aí na hora que vocês estiverem pronto, por exemplo, no meio da semana, aí, quando vocês estiverem, Daniel, a gente já tem as ideias. Vocês entram em contato comigo e a gente tenta agendar um horário, além do horário de aula, para poder a gente tentar conversar e resolver essas side quests. Porque senão, de novo, se eu forçar vocês a fazerem isso na pressa agora, eu não acho uma estratégia muito boa. Então eu prefiro dar uma aula adicional para compensar o tempo e a gente conversar sobre as cenas com algo mais definido do que só fazer uma pressão louca hoje. Eu prefiro guardar a ideia de pressão louca para se tudo der errado na sexta-feira que vem. Entendi. Tem algum lugar específico com o documento para preencher ou a gente que tem que só escrever mesmo? Isso Depois mandar pra você. é o Lipão que tá dando TCC para vocês? Sim. Tá? As tabelas, os formatos são definidos por ele. Assim, é ele que fala, eu quero ver. Porque, por exemplo, eu lembro quando o Fantini dava o TCC, tinha a tabela RPG, que era uma tabela gigante que os alunos do TCC tinham que preencher. Era um negócio muito doido. Eu não sei se essa tabela ainda existe, de verdade. Eu não sei se ainda é usado, né? Ah, tá. Eu não sei se o Lipão Não é, não. pede um GDR, entendeu? Eu não sei qual que é o formato. Mas eu lembro que os professores de TCC tinham essa liberdade de criar uma planilha, de criar um formato, de definir, por exemplo, se é Trello, se é Hack'n'Plane, tipo, qual ferramenta que vai ser. Então, eu não posso sobrepor a matéria do Lipão, né? Eu não posso falar, faz em tal lugar. Entendi. O Rodrigo apareceu aí. Pois é, ele teve uma urgência, coisas da vida. Todos nós passamos por isso. Foi mal, gente. Pois é, Rodrigo, o que eu tô comentando é sobre vocês sentarem hoje, assim, você pegar o seu grupo. Quando eu falo hoje, tipo assim, os próximos dias, né? E definir as lacunas do jogo que tem relação com a minha matéria. E aí vocês entrarem em contato comigo para a gente agendar uma aula, uma reunião, para a gente conversar sobre o material que vai ser produzido na minha matéria. Que são as side quests, né? E os personagens. Porque não tem por que eu apressar vocês aqui agora. Falar assim, faz, já, né? Eu prefiro que vocês conversem, entrem em contato comigo, pode ser pelo Discord mesmo, a gente agenda uma aula adicional no Teams, compensa essa carga horária e a gente usa esse tempo de forma mais objetiva, ou seja, a gente usa o tempo de produção de uma maneira mais objetiva, tá? De novo, eu não estou fugindo do serviço, não, eu só quero que a gente use o tempo de uma forma mais consistente, tá? Essa aula eu meio que dependo dos roteiros para dar sequência, entendeu? Eu dependo do roteiro para dar sequência, depois eu dependo do storyboard para dar sequência, depois eu dependo do personagem para dar sequência, então é uma espécie de dominó. Se falha numa ponta, não avança o resto. Então, para a gente poder não ter umas aulas de vazio, né? Eu estou sugerindo que vocês se reúnam e tentem resolver essa parte, assim. Não precisa ser a sidequest definida, mas tipo assim, a natureza da sidequest pelo menos já ajuda, entendeu? Se você fala assim, a gente tem tantas sidequests e cada um já tem a sua e a natureza delas a gente já sabe. O resto a gente pode definir junto, conversando sobre, tá? Entendi. É porque a nossa reunião é toda sexta-feira, né? Então, provavelmente a gente vai juntar hoje. Aí a gente já vai discutir essas questões, então. E tem que ver também o GDR do Lipão, então. A gente já vê. É mais ou menos o que eu falei com o Jonathan, assim, tô liberando pra vocês se concentrarem nisso, não concentrem nisso, se quiser sentar e já reunir, resolve isso.
E aí na sexta-feira que vem a gente já tem conteúdo para produzir. Durante a semana, vocês podem me avisar do tipo, o que vocês conseguiram, tá? E igual eu falei, tipo assim, essa carga de aula que hoje a gente não está tendo material para poder avaliar, né, a gente compensa depois. Ou seja, em algum momento a gente vai lá e cria um tempo adicional para compensar essa carga horária. No caso do Matheus, que não está fazendo TCC, ele pode subir para a pasta aqui do Drive o que ele está produzindo para a gente conversar, se ele mexeu ou não, tá? Então, eu não sei se você já mexeu ou você está mexendo, Matheus, mas assim que você tiver algum conteúdo, é só subir aqui para essa pasta. E de certa forma, gente, o que eu estou falando vale para todos vocês, em todas as instâncias. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer situação que vocês tiverem, preciso perguntar uma coisa para o Daniel. Vocês têm que lembrar que eu estou disponível para responder durante a semana, né? Você pode mandar uma dúvida pelo SGA sobre um assunto, e essa pasta ela fica constantemente aberta. Eu não apago ela, não tranco ela fica constantemente aberta. Então, se você precisou mandar um arquivo e perguntar alguma coisa, você pode subir esse arquivo no meio da semana, né? Mandar uma mensagem pelo SGA ou pelo Discord e falar, ó, Daniel, tem um arquivo lá, tô com uma dúvida, e a gente eu consigo algum tempo para responder essas dúvidas. É lógico que não é real time, né? Tipo, você pergunta e na mesma hora eu já estou respondendo, né? Mas com uma certa eficiência eu consigo responder, né? O Matheus tá com uma questão boa aqui, ó. Aqui tem os áudios que ele tá escrevendo o roteirinho dele. Você tá com esse roteiro aí, Matheus? Tem como você subir ele pra gente? O seu é do médico, né? Não, é só porque eu acabei removendo da pasta para as aulas da semana, é só para efeitos de lembrança mesmo. Você pode fazer as mudanças depois, é só para eu relembrar o que tinha sido feito. Tá? É porque, gente, eu limpo a pasta, tá? Isso é uma coisa que eu faço. Semanalmente, né, igual, por exemplo, aqui tem os arquivos do primeiro período que eu tô acompanhando os meninos, assim que eu der o retorno para eles, eu apago, né? Ou seja, eu não mantenho essa pasta cheia, não. Porque se eu não apagar os arquivos, daqui a pouco essa barrinha aqui, ó, já entupiu. Só para eu lembrar. Você tem duas enfermeiras, não é isso? Tá. Olha só. Eu acho que então essa questão de casting, né? O casting esse é o primeiro problema. Elenco, né? Vamos falar em português. Elenco. Qual que é a minha sugestão? Antes de você revisar esse roteiro, vamos ver se você consegue pelo menos uma das pessoas para fazer o áudio. Porque no pior cenário, você troca uma enfermeira para ser enfermeiro e faz a voz dela. Tá? Então, se é uma personagem, você assume a voz de uma. Então, se falhar, você vai fazer um dos personagens, né? Então, porque se você descobrir que não tem como fazer com a personagem feminina, a gente adapta o roteiro para personagens masculinos. E se você descobrir que não tem como fazer dois personagens, a gente faz o diálogo usando um personagem só, com a mesma ideia que a Isabela estava pensando, que é a aula que eu gravei, essa aula está no YouTube já, que é diálogos com um personagem só. Que é a ideia que é a pessoa conversando com ela mesma. Coisas parecidas como o Gollum no Senhor dos Anéis, né? Ou a Tulipa no Cegonhas, né? Ou o Duende Verde no Homem-Aranha, sabe? Você tem várias cenas onde o personagem está conversando com ele mesmo. Então, por exemplo, no Gollum, ele está conversando com o reflexo dele no lago, né? A Tulipa é muito legal, a cena da Tulipa. Eu não vou colocar essa cena de novo, porque eu tenho o vídeo
no YouTube que já tem a cena. E esse vídeo já tem um alerta de violação de copyright, porque eu deixei a cena tocando inteira. Então, a Warner já mandou uma mensagem pra mim falando: então você colocou um trecho do filme no seu canal de YouTube, né? E eu vou ficar quietinho fingindo que nada aconteceu, porque eu não tô ganhando dinheiro com os meus vídeos. E se aparecer algum anúncio, não sou eu que estou colocando, ou seja, isso é coisa do YouTube, não tem nada a ver comigo. Eu não estou monetizando. Na verdade, eu desabilitei todas as funções de monetização do meu canal. Então, se tem propaganda, é o YouTube ganhando dinheiro, não sou eu. Então, se tiver algum dinheiro entrando no meu vídeo de aula, vai para Warner, não vai para mim. E para mim tá bom, tá tudo bem. Mas é interessante porque, né, por exemplo, na Tulipa, não é o reflexo. Ela tá fazendo vários personagens. Ou seja, ela tá fazendo. Ela tá sozinha no ambiente de trabalho e ela tá fazendo vários personagens. Então, se vocês puderem ver o filme Cegonhas, né? Da Warner. É esse filme aqui, né? E é essa personagem aqui que ela tá conversando sozinha. Cara, a cena é espetacular, tá? A cena é espetacular. Igual eu tô falando, Matheus, se falhar, a gente faz um modelo só. E esse modelo ele é o médico, o enfermeiro e o paciente. E dá pra ficar muito divertida a cena onde a pessoa. Principalmente se a gente falar que é uma cena de amputação e o personagem está falando sobre amputar ele mesmo, sabe? Não, é muito estranho, mas essas estranhezas é que eu acho que dão umas ideias massa, assim. Porque já pensou, se você está falando sobre mutilação, mas é o personagem falando sobre cortar o próprio membro? Então, isso é um nível de loucura, cara, que. Né, quando eu falo loucura, não é que necessariamente todo mundo que amputou um braço é maluco, não. Porque você tem essas histórias, por exemplo, o cara que ficou preso na caverna e teve que amputar o braço para poder fugir, sabe? Tem umas histórias muito, muito tensas dessas. Mas imagina o cara decidindo isso na vida dele, né? Tipo, não, é uma situação muito louca, né? É uma situação muito, muito extrema. Mas a gente pode fazer isso, a gente pode fazer uma cena experimentando isso, sabe? Mas antes de decidir que é isso a cena, né? Ou seja, antes de decidir que essa cena é um personagem só, eu acho que você tem que fazer o elenco. E aí, de novo, assim, eu antes de revisar a cena, eu revisaria, tipo, talvez só um diálogo e mandar pra pessoa. Eu não sei se você tá. Você vai fazer provavelmente na brodagem, né? Você não vai pagar pra pessoa fazer a voz, né? Porque pagando você consegue, né? Se tem dinheiro, meio que você já resolveu o problema, né? Então, não sei, se você tiver verba, você vai contratar alguém, é fácil. Mas supondo que você não tem verba aí na brodagem, então você tem que fazer uma pesquisa de casting mesmo. Que aí é aquela coisa de perguntar das pessoas que você conhece quem é que tem interesse de exercitar esse tipo de habilidade, né? Eu não sei se você conhece o pessoal do terceiro do quarto período de criação avançada do São Gabriel. Eu não sei se você conhece a Clara, a Ana, a Michele, mas elas têm umas vozes ótimas. Eu queria muito que elas fossem dubladoras. Pois é, tem gente que está interessada em fazer o experimento. De novo, isso é um material educacional, ou seja, a gente está fazendo isso para estudo, então se achar alguém que está querendo estudar isso também é uma ideia, né? E vira um processo colaborativo também, né? Ou seja, quando você põe outra pessoa na brincadeira, né? A sua fala que está escrita, você tem uma ideia de como é o texto, mas a pessoa que vai gravar tem uma outra ideia. Então, eu acho que você pode fazer uns testes mesmo, na alta, assim. Ah, não, você não quer gravar, não, né?
Mas eu acho que a primeira coisa seria você realmente localizar quem são as pessoas que vão gravar as vozes, assim, né? Quem são as amigas que você tem que topariam um rolê desse. Eu tô sempre querendo fazer isso com as minhas amigas, perguntar, você não quer gravar um áudio aí pra eu animar não, mas eu nunca tenho tempo pra poder fazer animação, então eu não consegui fazer esse tipo de coisa. Mas eu aceito. Eu também não sei quem é que vai ver esse vídeo no futuro, porque esse vídeo vai estar no YouTube. Eu não vou amarrar esse vídeo, porque ele é só uma conversa com a tela de texto aqui. Eu devia estar desenhando enquanto falo, né? Eu devia estar fazendo algum entretenimento visual aqui. Mas se você está assistindo esse vídeo e percebeu isso, você pode usar ele como podcast mesmo. Tipo, põe o áudio e é isso aí, tá? Eu vou colocar na descrição que esse vídeo funciona só com áudio, não precisa do acompanhamento visual. Na verdade, como eu falei, essa vai ser uma aula relativamente mais curta, porque eu preciso que vocês produzam algum material para a gente dar sequência, né? Então, eu vou colocar aqui um texto, só para poder só para poder eu tirar um print depois e colocar no... Não sei se vocês estão vendo o que eu estou fazendo, mas isso é para tirar um still do vídeo e colocar na prévia. Porque é uma aula que a gente está conversando mais do que produzindo. Mas faz isso, Matheus. Tenta achar o seu elenco. E aí durante a semana, mesma coisa. Você vai retocar o diálogo, né? Retocar o roteiro. E aí, tipo assim, se você quiser mandar o roteiro revisado para eu olhar no meio da semana. Pois é, e se você vê que vai ficar muito complicado, Eleven Second Club na cabeça, porque é, tipo, isso resolve o nosso problema, entendeu? Eleven Second Club resolve o nosso problema. Você pode inclusive ambientar a conversa no hospital e fazer os personagens vestidos de enfermeiro, você pode inclusive manter um ambiente. É, o áudio desse mês, se eu não me engano, é tipo a menina falando que a mãe dela voltou dos mortos, assim, tipo. Eu acho que é no sentido figurativo, assim, acho que ela não realmente voltou dos mortos no áudio, mas você pode fazer, porque é só o áudio, então você pode interpretar como, né? É muito interessante, quer ver? Deixa eu abrir aqui o áudio desse mês. O mês está quase acabando, tá? Então tem que lembrar disso. A gente vai fazer. é, a gente está fazendo o áudio de agosto, mas o mês está acabando, então a gente não consegue entrar na competição. A gente está fazendo mais para, né, pelo exercício, tá? Mas eu acho que é isso. Aqui, ó, na transcrição, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó, que é esse áudio aqui, né? My Late Mother, eu perguntei isso para outra turma, eu acho que vou perguntar de novo. Na minha cabeça, a tradução disso aqui é a minha mãe, que já tinha morrido, né, voltou dos mortos, ou seja, né? Se eu fosse fazer em português, eu ia falar minha mãe que Deus a tinha, só voltou dos mortos, né? E, surpresa, ela é o diabo, né? Então, isso aqui dá pra fazer literalmente, entendeu? Dá pra animar isso aqui literal, né?
Então, e tem o áudio já, né? Porque, afinal de My contas, late mother just rose from the dead, and surprise, surprise, she's the devil. You don't know for sure that she's a thief. I know for sure she's a liar. She ran out on my father, Trudy. She left me, her own daughter. Did you ask her why? é muito legal o áudio. É muito legal. Deixa eu ver. Eu vou usar o tradutor do Google, porque eu não tenho vergonha nessa vida, não. Aí, ó, minha falecida mãe acabou de ressuscitar dos mortos. Eu não estava enganado, não. Aliás, a tradução do diabo, eu também tinha dúvida se era devil, era mais tipo demônio ou se era diabo mesmo, mas é diabo mesmo. Minha falecida mãe, ó. Aí a minha fala assim, você não tem certeza que ela é uma ladra, né? Demon é só demon, né? Beleza. Não, igual eu tô falando com vocês, meu inglês não é o top, assim, eu sobrevivo, né? Se eu me julgarem numa terra que fala inglês, eu não morro de fome, mas eu tenho bastante dificuldade ainda com inglês, estou estudando, então, né? Mas eu fico feliz quando a minha suposição de tradução tá certa, assim, eu fico satisfeito. E, igual eu falei, gente, para fazer o storyboard, vocês podem usar os arquivos que eu deixei na pastinha de recursos, tá? Então, mesmo para quem está fazendo o jogo, vocês podem usar o material que eu coloquei na nossa pastinha de recursos, tá? Então, vocês podem usar isso aqui para poder fazer. E aqui, ó, eu deixei 4 personagens femininas, viu, Matheus? Então são 4 personagens femininas. Dá pra fazer qualquer combinação. Eu já deixei aqui, ó. Deixa eu copiar esse link pra você. A dele já tá aqui, ó. E eu deixei aqui. Tem um cenário que você pode usar, tá? E tem o texto e o áudio aqui, ó. Tá? Mas, de novo, isso aqui é uma recomendação. Se você quiser entrar nos arquivos e pegar um áudio antigo, você pode. Nada impede você de falar assim, Daniel, eu peguei setembro de 2016. Aliás, tinha um que eu adorava, tinha um áudio que eu achava tão fantástico, que é o cara falando, eu minto para uma pessoa com cinto, eu minto para uma pessoa com suspensório, mas eu nunca minto para uma pessoa com cinto e suspensório. Adorava esse áudio. Esse áudio é super legal, essa animação é super massa, velho. Esse aqui é super legal também, esse áudio. Eu gosto demais desse. Do Power Promo. Esse áudio, eu adoro esse áudio. Eu adoro essa animação. O segundo colocado também é muito bom. Gente, o que é isso aqui? Deu um salto. I'm a pretty good liar. I've done a lot of lying in my time. I've lied to men who wear belts, I've lied to men who wear suspenders. But I'd never be so stupid as to lie to a man who wears both belt and suspenders. How's that again? Adoro esse áudio é muito legal. Muito legal. Aquele áudio... Esse aqui também eu acho fantástico, essa animação.
Acho fantástico. Gente, eu tenho esse scroll desse site não é muito bento, não. Vamos lá. Acho genial esse daqui. Sim, vai tocar, né? Porque Phil, this is the best day of my life. eu falo pra mim. Deixa eu dar um reload, deixa eu ver se. Phil, this is the best day of my life. O vídeo deu. Travou aqui, mas eu vou copiar o link pra vocês. Vocês assistam aí. Muito massa. Muito massa, muito massa. Então dá uma olhada. O problema de pegar esses áudios que já existem, né? Corre risco de você ver as animações e ficar muito influenciado, assim, né? Mas você tem como fazer o download, né? Então eles permitem que você faça esse exercício. E, cara, vários animadores que eu acompanho, animador que está na indústria mesmo, fizeram basicamente esse rolê de participar dessa competição para montar portfólio. Então, assim, eu já vi vários animadores que usaram isso aqui como base para criar o portfólio deles. Né? Então, é um processo super válido. Então, se você tiver interessado, Matheus, né? Se você vê que vai agarrar demais o roteiro, né? O lado positivo de fazer o seu próprio roteiro é que você exercita uma musculatura adicional também, né? Então você exercita outras habilidades da vida, assim. Por fato de você ter que gravar o áudio e ter que conseguir uma certa emoção do ator é um exercício, né? E tem que lembrar que assim, o escopo do acting, o nosso escopo do acting, a gente está mais interessado na atuação do que no render, né? Então você não precisa fazer um super render, mesmo que você faça o seu roteiro, sabe? A gente não precisa, no final desse semestre, entregar aquela super qualidade de imagem. Isso pode ficar para sua vida, né? Essa medida de 11 segundos é interessante, assim, se você pensar assim, não, eu quero fazer um diálogo rápido. E interessante do 11 Second Club é que ele te dá uma medida boa, assim, você fala assim, tá, tipo, em 11 segundos eu consigo fazer um diálogo, sabe? Eu consigo definir uma gag, sabe? Eu vou voltar no site lá só porque a maioria dessas cenas aqui, ó, elas têm em torno de 11 segundos e elas têm uma situação bem definida. Então é um exercício muito, muito completinho, assim. Então, mesmo se você vai fazer o seu roteiro, a gente não está muito fora disso aqui. Deixa eu ver se tem algum que eu lembro de olhar aqui. É o personagem do Team Fortress 2. Eu gosto desse aqui. Deixa eu ver se ele toca. Esse aqui é genial porque esse aqui é uma atriz ruim. O cara fez uma má atriz. E Maybe tomorrow really isn't coming. And maybe, just maybe, I've earned the right to live a little before I die. Haven't I? A situação aqui é uma atriz ruim fazendo uma audição, né? Muito massa. Cadê o Team Fortress? Vamos ver o que é isso aqui. Não, Team Fortress é onipresença, cara. Vamos ver se toca.
Oh, fascinating. 20 particles of space dust per cubic meter, 52 ultraviolet radiation spikes, and a Class II comet. Wow, this is certainly worthy of our attention. Muito bom. Cara, tá vendo? É muito bom, assim, 11 segundos. Daqui, acaba que dá um pouquinho mais, porque eles inserem um pouco de silêncio antes e depois. Mas é algo em torno de 11 segundos. É muito bom fazer uma gag, sabe? Tipo, você tem toda a relação aqui de... Tipo, tem composição de cena, tem... ou seja, você tem essa diagonal de composição. É muito bem resolvido, assim. A maioria das cenas que eu abri aqui são cenas com teor cômico, mas dá pra fazer coisa séria também. Essa cena aqui eu acho ela muito foda. Isso aqui, rapaz. Gente, as propagandas pulando nesse scroll tá divertidíssimo. Aqui, ó, eu vou dar play nessa cena. Eu acho espetacular a animação disso aqui. Acho muito bom. Now when men get to fighting, it happens here. And it finishes here. 2 men enter, 1 man leaves. Então, isso aqui também, né, é uma animação séria, sabe? Tipo, não tem comicidade, né? Então, assim, dá pra fazer a cena com um aspecto cômico, dá pra fazer ela séria, né? Então, eu acho que, igual falando assim, compensa dar uma olhada no leque de soluções. Por exemplo, se você pegar um áudio desses e ver a competição inteira, né? Tem áudio que vai ter mais ou menos a mesma ideia em todas as entradas, né? Ou seja, todo mundo pensou a mesma coisa, uma coisa muito parecida, porque o áudio sugeriu isso. Vai ter áudio que é muito diferente o que o pessoal pensou a partir do mesmo som, assim. Tem um aqui, eu tô tentando lembrar qual, que o visual muda demais de um pro outro, assim. O negócio que lembrar é foda, né? Lembrar qual que é qual. Deixa eu ver. Esse aqui, ó, tipo, quem venceu, quem ficou em terceiro lugar, tiveram ideias muito diferentes. Ou seja, as 3 primeiras entradas aqui, ó, elas são conceitualmente muito diferentes, né? Isso aqui é um cara com um boneco, né, no colo. I was adorable once. Now... Deixa eu dar um refresh aqui. Deixa eu ver se... Acho engraçado que não tá tocando sempre. I was adorable once. Now, look at me. I'm the... Não sei por que não tá tocando na sequência, mas... Por exemplo, aqui, ó, o terceiro colocado, né, conceitualmente ele é muito diferente. I was adorable once. Não sei porque parou de tocar, a vida é muito ruim. Então, assim, você tem o cara conversando com bonecos, você tem 2 pessoas conversando, e você tem os personagens no fundo do mar, né? Então, muda muito o que está sendo mostrado, né? E se você for correndo aqui, você vai achar coisas também, tipo, aquela ideia que eu falei do personagem conversando sozinho, né? Então, bicho no zoológico, tem muita variação no mesmo áudio.
Mas é isso. De novo, o que você decidir, Matheus, igual eu falei, corre a semana aí tentando resolver isso. E assim que você tiver uma posição em relação ao que você vai fazer, você me avisa. Você fala assim, ó, Daniel, eu decidi que vai ser o roteiro mesmo, eu decidi que eu vou pegar tal áudio. Você só precisa me informar, eu só preciso ficar ciente. E aí na sexta-feira que vem, o que a gente faz? A gente pega e já começa a ver o storyboard do que você decidiu. Certo, certo? Pessoas que estão online aqui comigo, antes de eu encerrar essa aula, eu tenho que perguntar alguma dúvida, alguma questão. Sempre lembrando que vocês podem perguntar durante a semana as coisas também. Não é só no horário que eu estou online. Tá. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai encerrar um pouco mais cedo do que o normal. Mas lembrando que a gente vai compensar essa carga horária depois. Ou seja, quando vocês tiverem os roteiros e os storyboards, a gente vai compensar essa carga horária. Né? Só porque é uma da realidade do processo. Tá? Então, gente, se não tem nenhuma pergunta mais, bom final de semana para vocês. Trabalhem direitinho no TCC de vocês, na cena de vocês. Sexta-feira que vem a gente vê como é que tá o processo. Durante a semana me dá uma informação de como que vocês decidiram com vocês esse conteúdo. E a gente marca no futuro uma aula adicional para compensar essa carga horária, né, dessa aula que foi um pouco mais curta. Bom final de semana para todos vocês, então.